Boa noite, Kiko. Boa noite, Boa Jaya. noite, Fran. Boa noite, Boa Lua. Seja muito noite! bem-vinda ao programa Mactube, a Rádio Ativa Vale. Boa noite para você que está acompanhando agora o programa Mactube. Hoje o tema tá pra lá de especial, né, Tá Jaya? maravilhoso, bruxaria e paganismo. Isso. Se você quer descobrir de verdade o que é a bruxaria, o que é ser um bruxo, uma bruxa, o que é o paganismo, o que é magia. Hoje, nesse programa, você vai descobrir. Hoje, a nossa convidada especial é a Lua Serena. A Lua, ela é terapeuta holística e também proprietária do Instituto Mãe Terra em Quiririm. E ela vai estar revelando para gente os mistérios da bruxaria. Um papo sensacional e revelador. Se eu fosse você, eu não perderia. E ao final do programa, a Lua vai dar uma dica especial para você que sente esse chamado de trilhar esse caminho da bruxaria. Então, já aproveita, se você não é inscrito aí no canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder os nossos lançamentos aqui no MacTube e deixa o seu like, porque cada vez que você curte a plataforma, né, ela entende que o vídeo é bacana e entrega para mais pessoas que precisam desse conhecimento. E antes da gente bater um papo bem legal aqui com a Lua, vamos para a cartinha do dia, que já é costume, né, Jaya, aqui do MacTube. Momento especial. A gente vai trazer uma reflexão aqui com o tarô. Então, eleva o seu pensamento nesse momento, se abra para essa mensagem, deixa o universo falar com você. Vamos lá, se concentra. Tô curiosa aqui também. O que o tarô tem a dizer pra gente no dia de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Já peguei uma cartinha aqui. Momento tão esperado, né? Vamos lá. O sumo sacerdote ou papa é um momento de você investir em conhecimento. Essa carta, ela me traz uma reflexão que eu vou compartilhar aqui para vocês. Conhecimento é poder. Então, invista sempre em conhecimento. Invista, pode ser em cursos, pode ser em livro, conhecimentos que vão agregar na sua vida, conhecimentos que vão ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com uma versão melhor de si mesma. Então, invista em conhecimento e invista também em autoconhecimento. Porque, antes de tudo, a gente precisa se conhecer. Conhecer os nossos potenciais, conhecer as nossas sombras, para a gente aproveitar melhor os nossos talentos e também harmonizar aquilo que está em desequilíbrio dentro de nós. E depois, invista em conhecimento. A gente vai estar aqui hoje, né, falando de bruxaria, de paganismo. Isso também é conhecimento, porque a gente vai estar desmistificando, né, com a Lu aqui, muitas coisas. Então, aproveite esse conhecimento que a gente vai estar revelando aqui para você. Invista em autoconhecimento e conhecimento também. Ah, Lua, seja muito bem-vinda. Gratidão, Fran, pela mensagem. É isso mesmo, a gente tem que buscar se conhecer. A vida é um eterno aprendizado. Então, quanto mais a gente se pesquisa, mais a gente se interioriza e mais a gente cresce, né? E buscar conhecimento para que a gente também lide com os desafios da vida, né? Porque a vida é a grande professora, ela traz desafio, mas se eu tenho bagagem, eu consigo manter o meu caminho no eixo para poder lidar com esse caminho, né? Lua, seja muito bem-vinda. É uma honra, uma alegria imensa receber você aqui hoje, falando sobre esse assunto tão pertinente. Tem muitas pessoas que eu conheço que sentem esse chamado de
conhecer a bruxaria, conhecer o paganismo, mas não tem uma vertente, assim, um caminho, né? Alguém que direcione para esse caminho. E eu compreendo a bruxaria, eu não sou bruxo, mas eu compreendo a bruxaria como um caminho que me conecta com a natureza. Os elementos da natureza faz com que eu consiga movimentar a energia para manifestar aqui no plano da matéria. E às vezes no dia a dia, né? Simplesmente vivenciar no dia a dia ali, o limpar a casa é uma magia, o meu pensamento é uma magia, a maneira que eu lido com os elementos, com as minhas plantas dentro de casa também eu considero como uma magia. Só que não é um caminho que tem um fundamento. Você vai trazer o fundamento pra gente. Mas eu gostaria de saber como que é a sua trajetória, como que chegou o paganismo na sua vida, como que chegou a bruxaria na sua vida, e como que é a sua história, como que é a história da Lua Serena, Ah, essa gente, trajetória. primeiro eu queria agradecer muito vocês por essa oportunidade de falar sobre esse tema que é tão apaixonante para mim. E agradecer você, Fran, você, Jaya, que é um querido, né, um grande amigo. E agradecer vocês também que estão aqui conversando com a gente sobre isso. Deixem suas dúvidas aí, que vou ter um prazer imenso em responder todas. Bom, como começou o meu caminho? Eu brinco, mas brinco falando a verdade, que a gente já nasce bruxo, a gente já nasce esquisitinho. E aí, a gente vai ter, no decorrer da nossa vida, denominações. Então, a gente vai encontrando denominações e, às vezes, títulos. Algumas pessoas vão colocar dessa forma, né? Então, eu acho que já nasci bruxa, né? Acho que as pessoas já nascem bruxas, mas elas faltam, às vezes, se reconhecer como tal. Então, como que eu sei que eu nasci bruxa? Como que alguém que tá vendo a gente sabe que, nossa, nasci bruxa? Por tudo que você acabou de falar, meu amor. Então, às vezes a gente não se chama bruxo, porque não é assim que a gente compreende. Enfim, tem várias coisas que no decorrer do programa a gente vai conversar. Mas, o bruxo, a bruxa, é aquela pessoa que tem um contato profundo com a natureza, com a terra e com o cosmos. Então, ela adora ver as estrelas, mas ela sabe muito bem que os pés dela estão fincados na terra. Então, ela vai se preocupar com essa terra, com as plantas, com os animais. Bruxas normalmente têm uma relação muito profunda com animais, com plantas. Por quê? Porque se reconhecem enquanto ser pertencente a este planeta que nós chamamos de Gaia, Nertos, Pachamama, tem tantos nomes em tantas civilizações. Mas a bruxa é aquela que também se conecta com as estrelas. Então, é aquela que muito cedo ela vai ter experiências ditas estranhas para uma criança. Normalmente são crianças muito atípicas, vamos dizer assim. São crianças que têm conversa com os animais, conversa com plantas, conversa com o invisível, com as estrelas e que se sente às vezes não pertencente. Ela vai fazer um caminho às vezes de se reconhecer pertencente à Terra. Quando ela olha para as estrelas, aí ela vai falar: eu sou um pouco esquisita. Mas ela olha para a Terra e ela fala, mas assim, ok, tá, então estou pertencendo aqui. Então, para mim, a minha jornada foi assim. Desde criança estranha, tendo experiências estranhas que eu digo paranormais, né, fora do comum. E aí, quando eu chego na adolescência, que é quando muitas pessoas acabam conhecendo os caminhos do esoterismo, do autoconhecimento, da magia. Então, quando criança, vou sendo esquisitinha, e na adolescência eu cai na minha mão um livro, né? Antes era aquela revista Planeta, aquelas revistas antigas, né? E cai na minha mão um livro em que a autora fala sobre bruxaria, né? Ela fala sobre a bruxaria e ela descreve de forma linda, que é a Márcia Frazão. E ela vai descrevendo o que é uma bruxa, e eu falo, cara, eu acho que eu sou isso então, acho que eu me encontrei. E a partir dali eu fui olhando o final do livro e fui pegando os livros de referência e fui lendo. Aí no início dos anos 2000, com o advento da internet, essa coisa incrível que aconteceu na nossa vida, eu passei a conhecer outras pessoas, né? Então, quando coloquei o computador em casa, a primeira coisa que eu fiz fui buscar sobre bruxaria. Uhum. E aí fui me encontrando, que eu acho que a gente também se encontra muito no outro. Eu fui vendo outras formas de viver e viver a bruxaria. E tô aqui até hoje. E as bonito. terapias holísticas? Não, sensacional.
A sua energia é incrível. Ah, obrigada. De vocês também. Do Jaya eu sou suspeita, né, Jaya? E Mas saudade, eu tava ouvindo ela falar e falando assim, nossa, que saudade de ouvir essa mulher, gente. Gostoso. Sensacional. É um prazer mesmo ter você Ah, aqui. que bom. E assim, a sua jornada com as terapias holísticas, poderia comentar um pouquinho como que você acessou? Você sabe, Fran, que tem tudo a ver com o caminho da bruxaria, né? Por quê? Ai, descobri que eu sou bruxa, então vou ler tudo sobre bruxaria. E aí eu descobri também que, enquanto bruxa, a bruxa, ela tem no cerne dela a curadora, né? Então ela, portanto que vocês vão ver, né? Quando você pensa na bruxa no imaginário, você vai ter uma imagem dela da bruxa malvada, depois a gente entra nisso, mas você tem aquela visão daquela bruxa da aldeia, da parteira, daquela curandeira que vai mexer com ervas e tal, daquele curandeiro, porque também eram homens, né? Também tinham homens. E tem um porquê de ser mais falado a bruxa, e a gente já vai falar, já vai entrar nisso daqui a pouco, mas também existiam homens, né? Que eram os herveiros, os curandeiros, os benzedeiros. E aí, cedíssimo. Meu primeiro curso de terapias holísticas que eu fiz, a primeira formação, eu tinha 21 anos. E de lá pra cá, passei a estudar e trabalhar com isso, de início, de uma forma um pouco como um hobby, um complemento, né? Porque eu ainda estava naquela visão de mundo, que eu acho que pega muitos de nós, que é aquela visão de, cara, nasci pobre, vou ter que fazer o quê? Tem que ganhar dinheiro, cara. Né? E aí a gente escuta, isso não dá dinheiro, né? Então, isso não vai dar dinheiro, então então vou atrás do que vai me dar dinheiro. Então, minha primeira formação é advogada, então eu sou advogada de formação. Mas isso sempre ficou aqui, então, numerologia, tarô, terapias integrativas, né? Aromaterapia, fitoterapia, fico sempre perto, mas assim, muito complementar. Quando chega o retorno de Saturno, né, com mais ou menos 28, 29 anos, o que acontece na vida da gente, né? Transformação. Acontece transformação. Meu bem, me caso com um bruxão também, que é o elfo. Que legal. Me caso e a gente une livros, a gente une saberes, que nos conhecemos na bruxaria também. E começamos uma vida nova. E me mudo pro Vale do Paraíba, que eu falo Vale Encantado. Eu sempre tive um sonho de morar num vale, sabia? Eu tinha um sonho, eu falava assim, eu quero morar num vale encantado. Assim, eu sempre achei muito poderoso. E quando venho pro Vale, então, fica difícil encontrar. Eu sou da capital de São Paulo, fica difícil encontrar trabalho, porque quando você vai para uma cidade menor, todo mundo se conhece, então é muito assim. Eu não conhecia ninguém. Então fica muito difícil. Eu trabalho um tempo em São Paulo, fico aqui, mas isso não dá certo. E aí, quando eu não encontro, eu falo, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, eu tenho um filho para criar, eu tenho uma vida, né? O que eu vou fazer? O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Eu sei tarô. Eu sei dar aula de tarô. Começo a dar aula de tarô online. E a partir disso a gente começa a vir o pessoal em casa também, na casa mesmo, né? Na sala de casa. Curso de numerologia, depois fitoterapia, foi dando. E aí nasce o Instituto Mãe Terra, junto com o meu querido esposo, né? Então as terapias, elas sempre estiveram presentes. Eu acho que ela não tá dissociada do meu caminho enquanto bruxa. E aí já se vão mais de 10 anos de Instituto Mãe Terra, que é esse centro de terapias e de autoconhecimento, que hoje é o meu trabalho. Então eu digo até pro pessoal, dá para fazer uma transição, mas eu, como boa capricorniana, eu falo, faça a transição com os pés no chão, né? Devagarinho, assim, faça com os pés no chão, porque eu brinco e falo assim, pesadelo também é sonho, né? Então, às vezes, você vai atrás do seu sonho e aí você não tem grana. Então, a gente tem que ir devagarinho com os pés no chão, mas é possível, eu digo, é possível sim a gente fazer o que a gente ama, trabalhar com o que a gente ama e ser feliz. E sempre um passinho de cada vez, né? Não é se jogar também no meu sonho, né? É ir devagarzinho. Sensacional. Pega essa visão, você que tem o sonho, né, de ser um tarólogo, um numerólogo, trabalhar aí com as artes esotéricas ou com as terapias holísticas. Aproveite essa mensagem, que isso pode te ajudar. E assim, como que você define um bruxo, uma bruxa? O que é ser, assim, um bruxo, na sua visão? Ó, eu vou trazer algumas características que eu acho que a gente consegue. Acho que é legal. É legal. Professora. Anota aí, galera. É. Primeira característica que faz parte de todos os bruxos. Então, eu vou trazer aquelas que, assim, que são consenso, tá? Uhum. A ligação com a natureza. Ligação com a natureza e com os animais, consequentemente. Então, a gente conhece muito aquela imagem da bruxa com o gato preto, com a bruxa e o corvo, a bruxa e a coruja. Por que isso, né? São os espíritos familiares, que tem vários nomes em várias culturas, animal de poder, né? Então, tem vários nomes. Que é essa conexão com o bicho, que é essa conexão com o selvagem. A bruxa, ela tem uma conexão com o selvagem. Ela pode se travestir ali de uma civilizada, certinha, mas ela é selvagem.
Então, ela tem essa conexão. Por isso, ela fala muito a linguagem dos animais e a linguagem das plantas. Então, primeiro contato com a terra, com os animais e com as plantas. Segundo, trabalhar entre os mundos. A bruxa trabalha entre mundos. O que é isso, trabalhar entre mundos? Trabalhar entre mundos, a gente faz, quando a gente faz um ritual aqui na Terra, a gente se entende como multidimensional. Esse ritual não está acontecendo só aqui na Terra, que estamos fazendo um teatro, né? Nós estamos trabalhando entre os mundos. Para trabalhar entre os mundos, a gente tem várias ferramentas. A gente tem a dança, a gente tem o canto, a gente tem a conjuração, que é muito famoso para as bruxas, né? Então, perna de lagartixa, não sei o que lá, com rimas, não é? Isso tudo são conjurações para alterar o seu estado de consciência. A gente tem plantas de poder. A gente tem uma série de ferramentas para trabalhar entre os mundos. Projeção astral, então desdobramento astral. Então a bruxa, ela trabalha entre mundos sempre. E uma outra característica é ser a esquisitinha do rolê. Né? A bruxa é a esquisitinha do rolê, galera. Então não dá para você tentar se enquadrar, você até coloca uma máscara tal para social. Mas você é esquisitinha, você é aquela que vai abrir a cartinha do dia, é aquele que vai dançar e despirocar, você é a estranhinha do rolê. Por isso que a figura da bruxa, ela tá muito associada ao que é marginal. Porque as bruxas, muito aquilo assim, o que é você? Você é o quê? Ninguém gosta de você, você sofre bullying, o pessoal acha você esquisito, acha que você não tem nada a ver. Então você é da nossa galera. Então a bruxa, ela tem essas características, assim, as bruxas e os bruxos. Não está sozinho, né? Existe muita gente esquisita nesse mundo, graças a Deus. Uhul! E para a pessoa que está assistindo o programa agora, né? E se identificou com tudo que você está falando, né? Com essa conexão com a natureza, com as pedras, com os cristais, é esquisito do rolê, né? Da família. Como que essa pessoa pode se aprender, né? Porque existe uma identificação, existe um caminho de aprendizado. Como que eu posso aprender a ser bruxo? Você tem alguma indicação para a pessoa iniciar um caminho? Tem. Eu acho que hoje, com a internet, a gente tem muito material. Material bom e material não tão bom. Então, assim, a internet, quando a gente fala de vídeos curtos e tal, eles são mais para entreter a gente, para gerar aquela identificação, então a gente se entretém. Conteúdos um pouco maiores, como um podcast que a gente está fazendo, vídeos um pouco mais longos, pode te ajudar, né? Pode te dar um caminho. Então eu vejo que a internet hoje, ela democratiza muitas coisas, para bem e para mal. Mas falando do bem, eu vejo que se você não tem grana, às vezes, para comprar um livro, para fazer um curso, tem cursos também, embora você não vire bruxa com certificado, isso não existe. Mas existem cursos sérios, assim como existem livros sérios também. Eu acho que a internet, ela democratiza bastante. Então, dá para você seguir, começar a pensar assim, puxa, eu gosto da Fran e sei que a Fran é bruxa, por exemplo. Então, começa a seguir a Fran e vai ouvindo o que a Fran tem a dizer. Muitos bruxos e bruxas têm seus grupos e fazem encontros. E aí você vai se aproximando. Eu dou um exemplo, o nosso grupo, o nosso clã, que é o Semente Ancestral, ele tem um grupo de estudos que acontece anualmente, gratuitamente pela internet. Então, é uma forma da pessoa chegar lá e falar, poxa, acho que me conecto aqui com esse jeito dessas pessoas verem e viverem a bruxaria. E aí, você vai se chegando e tal. Ai, Lua, mas eu não sei, eu não sou muito de grupo ainda, eu sou um pouco mais restrita, um pouco mais reservada, ou já tive essas experiências ruins em grupos, então eu não quero esse envolvimento, eu quero aprender. Livros, né, galera? Livros são a fonte principal ali do conhecimento. E eu sempre digo, leitura, estudo e prática. Porque senão você fica sendo um leitor de bruxaria, não um praticante. Eu falo praticante porque você pratica, né? Porque daí vai ter o resultado, né? Porque senão eu vou ter só informação. Vira enciclopédia, mas é aquele que vai falar muito bonito, mas não sabe acender uma vela no vento, né? Não faz nada. E a bruxaria tem muitas vertentes, né? Ela tem o druidismo, tem o paganismo. Magia natural, né? Magia natural, o Wicca, né? O Wicca. E fala um pouquinho sobre as diferentes vertentes de bruxaria. Ó, você citou o druidismo, né? O druidismo, ele não é uma vertente de bruxaria especificamente. O druidismo, ou neodruidismo, ele é uma vertente de paganismo. Então, vamos compreender essa bagunça, né? A gente tem um grande guarda-chuva que se chama paganismo. O que é paganismo? Paganismo vem de pagos. Pagos. Aliás, a palavra país vem de pagos também, né? Então, brinco, somos todos pagãos, na verdade, né? Vem de pagos. Pagos significa campo,
Então, assim, nós aqui do interior, nós é tudo pagos, né? Tudo paganos. Então, era para designar no momento de romanização, que era o momento de você levar instrução e conversão das pessoas, demorava para chegar nos lugares mais afastados, né? Então, as pessoas do interior, elas eram vistas como, povo da roça, que até hoje continua, não é mesmo? É do interior, então não deve ser bom, porque bom mesmo é na capital, no urbano, né? Na urbis. Então, era a urbis versus o pagos. Então, essas pessoas do campo, elas mantiveram muito mais suas tradições folclóricas, tanto que a gente tem histórias de avô, avó, que via o saci, né? Verdade, Não tem é? muito disso. A gente tem esse contato muito mais forte do que quando você está na capital, nas grandes cidades, que se perde muito. Então, o paganismo, ele era essa proto-religião, essa religião da terra, essa religião de contato com os seres encantados, com a natureza, né, entre mundos, essa visão da vida enquanto uma expressão de magia, enquanto uma expressão de sagrado. E depois você tem o advento das religiosidades de massa, fazendo toda a conversão. E falando, você não pode, aí tem várias questões, né? Você não pode praticar isso, você não pode. Aí a gente ficaria a noite inteira aqui falando sobre isso. E aí, isso, entre aspas, se encerra, e você tem, então, a religiosidade, entre aspas, também oficial. Beleza. Só que depois de um tempo, a gente vai perceber que o paganismo ele não morre. Então as pessoas elas continuam praticando isso. A gente vai ouvir a avó dizer que curou não sei quem com uma erva, que tem a benzedeira tal. Tudo isso são resquícios desse paganismo, dessa visão pagã e vida pagã. E aí nós, moderninhos, aqui, a gente vai buscar resgatar isso através das nossas práticas. Então, a gente se chama de neopagão. Nesse guarda-chuvão do paganismo, você tem muitas expressões. Por exemplo, o druidismo, que vai ser o paganismo lá daquela região onde tem Irlanda, Reino Unido, no geral, né? Você vai ter aquele povo de lá. Você pega, por exemplo, o paganismo nórdico, que você vai ter lá os vikings, os outros povos que são os vanir, então esse povo mais nórdico. Você vai ter, que pode ser colocado como paganismo, você vai ter, dentro de uma certa visão, até mesmo o hinduísmo, nessa visão pagã. E assim vai, o Egito, celta entra dentro do druidismo. Os celtas eram esses povos que viviam em Irlanda, eram vários, né? Não é um povo celta. Irlanda, País de Gales, você tem até o celtíbero, que é Portugal. Muitos nós somos descendentes desse povo também, né? Portugal, Espanha, seus tíberos. Então os celtas, eles são esses povos múltiplos que muitos deles vão trabalhar o quê? O druidismo, né? E você tem a bruxaria. A bruxaria, daí tem uma discussão. A bruxaria como um fenômeno que você vai colocar circunscrito ali na Europa, em alguns lugares da América do Norte, e outras pessoas vão entender a bruxaria como um mais amplo. A bruxaria como essa prática que engloba tudo que tem a ver com trabalhar entre mundos e prática de magia e conexão com esse sagrado, com os seres, em todos os lugares do mundo. Desde que tenha a prática da magia. E dentro da bruxaria você vai ter várias subdivisões, como por exemplo a Wicca. A Wicca é uma religião de bruxaria que está dentro do guarda-chuva paganismo e que vai ter toda uma linha lá, sacerdotal. E aí também tem várias vertentes de Wicca e tudo mais. Você tem a bruxaria moderna, que somos nós, assim, bruxos modernos, que a gente bota um CD ali para tocar, nem CD hoje em dia, Spotify, né? A gente vai, assim faz, mesmo. mas ao mesmo tempo a gente quer estar na terra, pé no chão, pé descalço, buscando resgatar esses antigos saberes, mesclando com o atual. Você tem a bruxaria folclórica tradicional, que vai mesclar muitas vezes elementos até mesmo do cristianismo, por conta de uma ancestralidade. Então é essa bagunça linda, essa colcha de retalhos, que vai dar muito trabalho para vocês estudarem aí, até que vocês falem, eu sou mais dessa vertente. Vão experimentando tudo que vocês puderem. E depois, com o tempo, você vai entendendo quem que é você no rolê. Que legal. Que bacana. E assim, você falou de magia. Como que você define magia? O que é a magia de fato? Eu adoro essa pergunta, Fran. Magia, a gente pode entender sobre duas perspectivas, mas que se encontram num determinado momento. Magia, enquanto comportamento, é o ato de você alterar a sua realidade com o seu poder pessoal. Isso só diz que magia se faz independente de você ser bruxo, de você ser cristão, de você ser budista. A magia é o ato de você mudar e moldar a sua realidade com o seu poder pessoal. E daí, galera, vocês já sabem que isso é pra bem ou pra mal, né? Quem aqui nunca desejou algo, quis algo e depois se estrepou?
Faz parte, Não é né? mesmo? A gente vai aprendendo. E quem aqui também nunca desejou, quis e plasmou aquilo e quis muito e conseguiu, de fato, né? É. Então a magia, ela é essa enquanto comportamento isso, mas a magia ela também é uma energia. Ela é uma energia, Uhum. por isso que a bruxa ela enxerga a vida como mágica, como o Jaya trouxe, né? Enquanto eu tô lá limpando a minha casa, é um ato mágico. Então a magia, ela é uma energia que a gente consegue, com técnicas, canalizar para o nosso intento. Daí entram os feitiços, entram as poções, entram as mandingas, né? Entram as Aham. coisas que a gente faz, os nossos trabalhos ritualísticos e tudo mais. E daí vem, eu quero prosperidade. Então eu vou trabalhar com o mundo simbólico. Se eu quero prosperidade, qual a cor do ouro? Dourado, amarelo. O sol é prosperidade, porque o sol fertiliza a terra. Então, eu vou trabalhar Sim. com plantas solares, eu vou trabalhar com sol, vou trabalhar ao meio-dia, ao sol nascer, a lua cheia, porque a luz do sol está iluminando a lua, a realização, né? Então, ritos de lua, que são muito associados às bruxas, tem por causa disso. A gente utiliza ali essas energias. Então, essa energia, que é a magia, ela pode ser canalizada a partir de diversos elementos mágicos e que não estão, obviamente, não é a exclusividade de quem se diz bruxa. É para todo mundo, porque essa energia tá aí. Então eu defino magia desse Que jeitinho. bacana. Nossa, Então, maravilhoso. só pra ver se eu captei. Magia seria uma manipulação energética com uma intenção. Exatamente. E aí você materializa aquilo que você deseja. Exatamente. Que sensacional. Você sabe, Fran, que até por Sensacional. isso que a gente fala que é muito Sensacional. importante quem vai trabalhar com magia, independente de ser bruxo, viu, gente? Quem vai trabalhar com magia, e aí volta, né, a questão das terapias integrativas. Se você vai trabalhar com magia na sua vida, é muito importante você olhar para as suas emoções. Porque se eu vou alterar minha realidade com base no meu poder pessoal, quem de mim, qual das luas está desejando aquilo? Se é tão somente uma camada superficial do ego da lua, será que isso realmente é bom para mim ou me é confortável? Será que realmente vai estar de acordo com as minhas missões de vida? Como que a gente vai saber isso? Bom, digo, você tem que olhar para suas emoções, né? Então, o trabalho de autoconhecimento é muito importante por conta disso. Sim. Nossa, é incrível. Eu tava pensando, né? Até assim, no sentido de como as nossas emoções, porque tudo é magia, né? Tudo gera uma energia. Então, se eu estou fazendo um trabalho espiritual, energético, terapêutico, e o meu emocional tá todo, né? Eu tô fazendo uma magia até contrária, né? Porque Muitas eu tô vezes. colocando essa vibração que eu estou ressoando naquele elemento que eu tô fazendo. Exatamente. Né? Vou fazer um banho, vou fazer um tabaco Por terapêutico. isso que uma das coisas que a gente ouve primeiro, quando a gente começa, pode ser a simpatia lá do João Bidu. A primeira coisa que a gente vai ouvir de alguém que faz magia é: você tem que acreditar nisso. O que significa isso, tem que acreditar nisso? Que só vai funcionar se você acreditar? Não é isso. Você tem que acreditar porque você trabalhou as suas emoções. Você sabe que é o seu poder pessoal que também está manipulando e está captando aquela magia ali para acontecer. Então, por isso que falam, você tem que acreditar, se você não acreditar. Por quê? Porque é o que o Jaya trouxe. Se eu já estou fazendo um movimento energético contrário àquilo, eu posso fazer o ritual mais elaborado que não vai, assim, na melhor das hipóteses, vai ser só um teatrinho. Nossa, e até a questão das crenças limitantes da gente, né? Perfeito. Porque se eu estou fazendo um ritual, tá perfeito o meu ritual, mas lá no fundo eu tô com a crença limitante de que, isso não dá certo. Exato. Eu não sou merecedor, né? Já tô me sabotando. E é por isso que Já tô muitas sabotando o vezes, ritual. quando uma pessoa começa a praticar a bruxaria, e ela vai começar, obviamente, a trabalhar com magia, fazer ritual e tudo mais, a gente fala, a gente trabalha com o invisível, chama companhia oculta, né? Nossos amigos invisíveis, os encantados. A pessoa, a gente é socializado para superestimar os processos racionais que são importantes para o nosso plano tridimensional, né? A gente tem um pensamento científico e tudo mais, ninguém tá negando isso. Só que a gente só foca nisso. A gente não é estimulado no sutil e no sensível. Inclusive, suas emoções, você calha as suas emoções, porque senão você não produz tanto. E isso vai fazendo com que a gente adormeça algumas capacidades. Então, é muito comum a pessoa, quando ela começa, e a gente vê até nas energéticas isso, a pessoa ela começa, mas será que não é coisa da minha cabeça?
Ai, mas eu não tô sentindo. Ai, mas eu não tô vendo. Que ela quer o Harry Potter. Falou, gente, eu também queria. Mas não é assim, sabe? Até tem umas coisas assim, mas não é assim. É muito Verdade. mais no campo do sutil. Então a gente precisa quebrar vários paradigmas primeiro, para depois a gente começar a ir pro incrível. E aí o Harry Potter acontecer, entendeu? Sim, e por exemplo, o Jaya trouxe a questão de você fazer uma magia e não colocar a intenção correta. Eu vejo, por exemplo, pessoas que. Já vi comentários, né, de pessoas que acenderam uma vela e tiveram problemas com isso. É perigoso mesmo você acender uma vela e atrair seres das sombras, vamos dizer Fran, assim? eu vou dizer uma coisa pra você que eu aprendi na Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma escola iniciática, né? Como muitas outras, e eu aprendi uma coisa ali dentro, assim. Com um ocultista que chama Martinez de Pasqualini. A gente não pode menosprezar o caminho do coração. Depende do seu coração, por isso tem que olhar suas emoções, né? Mas se o seu coração, ele tá puro ali, nenhum mal vai te acontecer. Entende? Então, assim, seu coração tá puro, seu coração tá de verdade entregue ali. Então, você, eu quero fazer um ritual pra Afrodite, porque eu tô querendo me amar mais, me gostar mais. Cara, não vai vir uma coisa ruim ali. Você tá oração, sabe? Por que as pessoas não falam isso da oração? Você tá pedindo lá pra Santo Antônio. Ninguém fala isso, porque tá incutido aí um preconceito contra tudo isso. Então vai falar, você é esotérica, é coisa do mal. Você trabalha com energética, coisa do capeta. E não tem nada a ver. Então tá embutido aí um preconceito. Mas significa que não tem risco algum? Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que quando você segue o caminho do seu coração e você tá vibrando no bem, no belo e no bom, não tem mal que venha pra você. Agora, se você já quer, eu já quero pegar e fazer uns negócios muito louco e tal, aí eu vou dizer pra você tem que tomar cuidado, né? Porque você não sabe com o que você tá mexendo. É que é diferente o caminho do coração do caminho do ego, né? Exato, É perfeito, verdade. Jaya, perfeito, exatamente isso. E assim, às vezes a pessoa tá fazendo até uma oração para um santo e ela não sabe, mas ela tá fazendo magia também. Com Quando ela certeza. faz aquela oração com o coração, como você disse, oração com fé, com intenção, Com né? certeza. Muito interessante isso. E assim, sobre arquétipos, você acredita no poder dos arquétipos lá dentro da magia? Claro que acredito, né? Eu tô terminando a minha formação em psicologia junguiana. Ah, que Né? bacana. Então, daqui a pouquinho vou ser terapeuta junguiana. Claro que eu acredito. Eu até acredito que os arquétipos, eles são a roupa que as divindades usam. Né? Não são os deuses. Algumas pessoas podem até trabalhar. Então, assim, eu quero trabalhar o arquétipo de Afrodite. Você pode até trabalhar isso e dá muito bom, quando bem direcionado, num trabalho sério. Mas ela é a roupa daquela divindade. Uma divindade, como que você vai explicar o que é Deus? Entendeu? É muito ego nosso. Não, eu vou explicar. Não dá pra você explicar. Então, o arquétipo é a roupagem daquela divindade e você pode trabalhar. Né? Então, magicamente, você pode trabalhar. Se você pode trabalhar para autoconhecimento, por que você não pode trabalhar magicamente? Não é mesmo? Então, eu quero trabalhar, vamos pegar a Afrodite mesmo. Eu quero trabalhar Afrodite, o arquétipo de Afrodite, porque eu quero mais autoestima. Quero me sentir mais bonita, quero melhorar algumas crenças limitantes que eu tive, sofri muito bullying e tal. Você vai trabalhar esse arquétipo, não é? Aí você pode, inclusive, utilizar isso magicamente com elementos. Quais símbolos dessa divindade você tem que você quer pra você? Pode ser a imagem da Afrodite lá do Botticelli, saindo da concha. Pode ser uma pomba, uma pérola. Que são todos símbolos das roupagens de Afrodite. Então, com certeza, dá pra trabalhar sim. Olha só que sensacional. E falando de símbolos, e os 4 elementos da natureza, né? O fogo, a água, a terra e o ar. Como que. Qual a importância deles dentro da magia? Esses 4 elementos. E tem até um quinto também, que é o éter, né? Você poderia explicar pra gente? Eu adoro esse tema também, porque ele é a base, né, da magia. Uhum. Quando nós que somos aqui ocidentais, a gente trabalha com os 4 elementos e o quinto, né? Então, é a terra, o ar, a água, o fogo e o quinto elemento, a quinta essência, né? Essa configuração, ela vem da religiosidade grega, da filosofia grega, na verdade. Vem com um cara que chamava Empédocles. Então, teve um concílio lá para eles decidirem quais eram os elementos fundantes da realidade. E aí tinha todo um debate, né? Então, tinha gente que falava assim, a gente tem que colocar o ar. Não, o ar não, porque o ar tá em tudo, tá? Aí, não, mas tem que ter. Outros falaram, não tem que ter a água, porque a água é tudo. Então, ficava aquele debate até que se chegou num consenso e decidiram que são esses 4 mais o quinto. Eles nunca falaram que são todos os elementos.
né? São 4 elementos mais um quinto. Se você vai lá para a medicina tradicional chinesa, você vai ter outros elementos também, né? Então, esses elementos, eles são tidos para nós, bruxas, como a base da magia. Então, você começa aprendendo esses elementos. Primeiro em você. O corpo é a terra, né? Aquilo que é tangível, aquilo que é palpável. O ar são os meus pensamentos e também minha respiração. A água é a minha linfa. São os meus fluidos corporais e também minhas emoções. E o fogo é meu sangue e também é meu espírito, a centelha divina que vem lá da quintessência, que é o divino, que é o transcendente. Então a gente começa por aqui. Depois a gente vai na gente ainda e a gente vai para os comportamentos, para os verbos, né? Na terra eu manifesto. No ar eu penso. Na água eu sinto e no fogo eu transformo. E aí você faz um caminho de mão dupla. Então eu transformo, daí vou para minhas emoções sentindo, vou entendendo o que eu sinto, vou controlando e educando a minha mente para então manifestar neste plano aqui. Então é a base da magia. E aí você pode trabalhar esses elementos também no seu cotidiano. Então você quer, puxa, eu preciso desse equilíbrio aí, que eu tô com uma dificuldade muito grande de colocar em prática aquilo que eu sei que é para mim, aquilo que eu desejo para minha vida, eu já sei que é o meu caminho. Então você pode trabalhar esses elementos. Então você pode pegar símbolos, você pode colocar o seu nome e esses elementos em volta, né, fazendo conjurações pedindo, né, que o fogo transformador da centelha divina que vem daquilo que é sagrado pra gente, nos ajude a transformar o que nós precisamos transformar para que as nossas emoções não nos influenciem negativamente, não influenciem nossos pensamentos negativamente, eu possa então manifestar o que eu quero na Terra. Então é a base, né? A base da magia são esses elementos. Que incrível. Nossa, que aula, Lua. É Sensacional, muito super fantástico, aula, assim. super Uma aula maravilhosa Olha. mesmo. E me veio muito aqui, né? Você fala de bruxaria, a gente pensa no Estrela de 5 Pontas, né? No pentagrama. Ai, que E é um tema, assim, Também. muito, que Símbolo gera mágico, muito né? preconceito, Sim. porque muitas pessoas olham para o pentagrama e vê como um elemento de maldade, do mal, do diabo, né? Mas eu queria que você desmistificasse isso. O que que é o pentagrama? Qual a importância Eu acho desse símbolo máximo. na bruxaria? Eu O acho que ele máximo significa? isso. Gente, vamos lembrar. Vocês estudaram Pitágoras na escola, não? Vocês sabiam que o símbolo da escola pitagórica era o pentagrama? Olha que legal. Porque ele descobriu, a partir do pentagrama, a proporção áurea. E daí fica aí para um outro papo da gente conversar um dia, né? Então não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que tem toda essa demonização. A gente tem, infelizmente, esse preconceito que é estabelecido e estrutural de tudo aquilo que é diferente do que é de massa. Então, a gente, como bruxas, a gente não é contra nenhuma religião, mas a gente vai sim combater o preconceito. E a gente sabe que quando a gente tem uma questão religiosa de massa, a gente quer um controle, né? As pessoas querem controlar. Então, como que eu faço para controlar? Bom, primeiro eu vou trabalhar com o padrão do medo. Então, eu vou falar que é do mal. Tudo que não estiver aqui no nosso caminho, aqui no nosso livrinho, vai ser do mal. E tudo aquilo que for do livrinho e for do mal, a gente precisa acabar. E como que a gente acaba? Primeiro com a informação. A informação é poder, não é mesmo? Conhecimento é Não poder. é? Conhecimento é poder, é o hierofante. Hierofante. Exatamente. Então eu vou propagar informações falsas sobre aquilo e dizer, não mexa com isso, perigosíssimo. E quando eu não puder, o que eu vou fazer? Eu vou satirizar. Né? Ai, que bobeira, Fran, você acredita nessas coisas? Porque você está usando isso, que bobagem. Então, ou você satiriza ou você demoniza. O pentagrama, ele é esse movimento dos elementos, né? Tanto que quando você faz o desenho do pentagrama, veja, eu tô indo, cada pontinho aqui, ó, são os elementos. Então, da terra, ar, água, fogo, espírito. Que incrível. Então você faz esse movimento e aí cada forma de você movimentar, da onde você começa, você tem um percurso para trabalhar esses elementos em movimento na sua vida. E o homem vitruviano é o pentagrama, né? Nós com os braços abertos ali, nós somos esse pentagrama. Então, na ponta nós temos a centelha divina, nós temos a quintessência, né? Aquilo que é transcendente, que é incognoscível, que a gente não entende, a gente traz aqui trechos, né, do que seria isso pra gente. E embaixo, aqui, nós temos, então, as nossas emoções, nosso pensamento, o nosso corpo, e pensamentos, emoções, corpo, e o nosso espírito, que é essa centelha, né, esse sopro de vida dentro de nós. Então, o pentagrama, ele é o movimento desses elementos, por isso que ele é um símbolo de bruxos e de magia. O pentagrama, dentro do círculo, é o pentáculo, Isso que eu ia falar. que vai significar o quê? Sem um começo, sem um fim. Não é só Fran.
não é só o Jaya, não é só a Lua, é o meu espírito que é assim. O meu espírito é esse movimento, o meu espírito aprende com tudo isso, e assim serei sempre. Né? E aí vem uma fala muito, muito comum, assim, que na bruxaria, que é uma vez bruxa, sempre bruxa, né? Então, uma vez que você tenha encontrado esse saber e se identificado, é porque você sempre foi, na verdade. Olha só, Uau. por isso é importante, né? O autoconhecimento e você também se aceitar como você é. Mesmo que você seja diferente. Ser diferente é bom. Imagina só se a gente vivesse, né, num mundo onde todos fossem iguais. O que que a gente ia aprender? Que troca que a gente ia ter? Exatamente. É verdade? Então, sensacional. E você trouxe a questão do preconceito contra o pentagrama, o pentáculo, né? Isso explica também a questão da perseguição contra as mulheres na Santa Inquisição? Por que elas eram tão perseguidas? Ótima pergunta. Sim. E aí a gente vem aquilo que eu comentei no início, né? Por que que tem essa associação mais fortemente com as mulheres, né? Porque nós temos um momento histórico ali em que a gente tinha a ascensão da Igreja Católica, né? E uma mistura da religião com o Estado. Então era uma questão de poder, né? Se não fosse a Igreja Católica, seria outra religião. Uma questão de poder. Então, e você tem a academia, que é a parte científica. Então você tem a religião, o Estado, e você tem a ciência em ascensão. Quando a gente vai olhar para a história de tudo isso, existe um momento em que a ciência, e é muito importante que isso tenha acontecido, a ciência ela vai dizer assim, olha, não dá para a igreja ficar se metendo aqui nas nossas coisas. Porque uma coisa tá no campo da fé, outra coisa tá aqui no campo da ciência. O Estado, ele vai ficar assim, né? Porque a igreja, nesse momento histórico, a igreja dava muito dinheiro pro Estado. Sim. Né? Uhum. E aí o Estado ficou assim, o que a gente faz? O que a gente faz, né? Então o Estado falou, tá bom. Então o Estado dava um pouco de poder para a igreja, dava um pouco de poder para a academia, né? Para a parte científica. E a gente tem nas bases da história humana o preconceito contra a mulher, né? Então a mulher ela não podia estudar, né? A mulher ela tipo nasceu para ser mãe, né? Para casar com um homem e tudo mais. E você tem, na nossa história, antes desse momento que eu acabei de descrever para vocês, você tem um momento em que os conhecimentos de cura eram passados principalmente das mulheres para as pessoas. Não só de mulheres para mulheres, das mulheres para as pessoas. Por isso que eu digo, tinha homens também. Né? Normalmente homens que não eram afeitos à guerra, à batalha, não queria ser um guerreiro, ele tinha outra forma de atuação, que é essa atuação como conselheiro, como curandeiro, como alguém que vai aprender ali. Obviamente, as questões ligadas ao parto eram mais associadas às mulheres, então assim, muitas mulheres aprendiam porque elas iam trabalhar como parteiras, né? A parteira ali da aldeia. Só que isso começa a ser um problema para o capitalismo. Né? Isso começa a ser um problema, porque como que pode, né? Essas mulheres ficam detendo esses saberes aqui, né? Sabem coisas e nós não sabemos. Então você tem todo um trabalho mesmo de demonização da figura da mulher que sabe dessa mulher, que é parteira, que vai curar e que tá junto, a questão da magia tá junto ali. E aí você vê a igreja não gostava dessas mulheres também não, né? Por quê? Porque elas traziam um conhecimento que não era o conhecimento, de acordo com eles, não era conhecimento divino, né? Era um conhecimento que vinha da terra, e a terra é tudo coisa ruim, aqui é um lugar ruim. E aí você tem a academia, a ciência dizendo assim, o que essas mulheres sabem das coisas, essas pessoas sabem das coisas, a gente não sabe, não pode, não. Então começou-se a se juntar ali para ver essa perseguição. E o Estado falou, oba, muitas dessas mulheres também têm posses, hein? Gostoso, né? Vamos para o nosso cofrinho. Então você tem todo esse trabalho, né? E aí você tem esse trabalho de demonização. E a gente vai ver, a gente ainda, na nossa geração, a gente ainda tem pessoas na nossa família, conhecidos, que nasceram por parteiras. A gente ainda tem isso. Mas isso aos poucos vai se perdendo. Benzedeiras. Nossa, tinha muito antigamente. Tinha muito, todo bairro tinha uma. Todo bairro tinha uma. E vai se perdendo com o tempo. Com os homens, menos ainda, né? Mas hoje até que tá resgatando isso, né? Exatamente. A ideia é o resgate. Então, quando a gente fala lá, né, de tudo isso, é por conta de todas essas questões. Então, você tem ali uma perseguição às mulheres, principalmente porque eram as detentoras disso, até porque elas estavam envolvidas com a procriação. Então,
fazer o parto, e esses homens que não eram tão homens na visão deles, né? Porque eles não se enquadravam, não queriam ser guerreiro, não queriam ir pra batalha. E ficavam ali com as mães, com as tias, aprendendo a mexer com as ervas e tudo mais, né? Então é assim que se dá essa história toda, e hoje a gente tem essa coisa de, bruxa é coisa do mal. Cara, Essa e daí... figura, perdão, Jair. Imagina, pode falar. A bruxa, o bruxo, na verdade, foi deturpado, né? Por essa questão da perseguição. E como eles eram pessoas, pelo que eu entendi, que não se enquadravam no padrão exigido pela sociedade da época, eles eram diferentes, logo eles eram ameaças, então, né? Falando dos meninos especificamente, tem na região da Itália, da região do Friul, em várias regiões ali, da onde hoje é a Itália, você tem estudos antropológicos muito fortes, né, que fala muito dos benandantes, né, os bons caminhantes. Quem eram os bons caminhantes? Normalmente, eram homens e mulheres, né, mas normalmente meninos que nasciam empelicados. Então, aqueles meninos que nasciam dentro da bolsa, sem estourar a bolsa, já se entendia que eles eram empelicados. Mas não só os empelicados. Então, o que se entendia? Se entendia que esses homens e essas mulheres, eles tinham um pezinho aqui e outro lá, do outro mundo. Então, eles faziam projeção astral. E você tem muitos relatos dos processos de inquisição, conversando com eles, que sim, muitos deles eram cristãos. Só que eles continuavam com essas práticas porque fazia parte de quem eles eram. E aí vem o inquisidor e fala, mas você tá fazendo isso, mas isso é de Deus. Ele fala, mas isso é de Deus, isso é um dom divino. Não, isso é coisa do diabo, nananana. Então, se tem a perseguição deles também por conta disso. E eram os bons caminhantes, né? Não tinha nada de mal. Com certeza. Nossa, a gente vê o quanto a história vem tirando a essência da mulher, do homem, da humanidade em si, né? De impedir com que a gente expresse quem a gente é, né? E você faz um movimento muito bonito, né, Lua? Você trabalha com as mulheres, você traz esse poder, essa consciência de volta da força do poder, da manifestação dela de forma livre, né? Que é o sagrado feminino. O sagrado feminino que você trabalha, qual é a ligação dele com a bruxaria? Se você une essas vertentes e o que é, né? Porque hoje em dia a gente vê muito, né? Sagrado masculino, sagrado feminino, círculo de mulheres. O que seria, né, dentro da sua visão, o sagrado feminino? Bem bacana. Tem uma ligação muito forte do sagrado feminino com a bruxaria por conta de uma postura política, que é exatamente de trazer, resgatar essa história que foi arrancada da gente. Então, da mulher não poder estudar, da mulher não poder votar. De até hoje a gente ter visões bastante masculinistas, né? Quantas mulheres você estudou na escola? Não é? Não é mesmo? Então, muito disso, assim. Então, a gente não tem... A gente estuda, os pensadores, todos homens, né? Coisas científicas, todos homens, né? Embora tivessem mulheres, eram menos, mas tinham as lutadoras lá. Então, existe todo um posicionamento político, não partidário, mas político mesmo, né? De você se colocar como bruxa e se conectar com esse feminino numa forma de trazer uma equalização dessas forças, né? Dessas manifestações. A gente, enquanto mulher, a gente ainda vive, tá bem melhor, né? Mas a gente ainda vive num mundo que é hostil a gente, né? Então não é todo lugar que a gente pode ir. Eu sempre falo assim, né? Dependendo de quem a gente vê andando na rua, a gente sozinha, a gente fica com medo, Sim. né? Então, por quê? Por conta de toda essa questão. O sagrado feminino tem a ver? Tem a ver para algumas bruxas, para outras nem tanto. O que é o sagrado feminino? É a ideia da gente, a fim de equalizar as coisas, da gente olhar a mulher e a figura do feminino, não só a mulher cisgênera, mas a figura do feminino como sagrado, porque a gente tem um conceito cultural e religioso de um Deus divorciado, né? De uma figura divina divorciada. Então a gente não tem essa visão de... Quando a gente fala Deus, todo mundo sabe do que eu tô falando já, pum! Quando eu falo deusa, a pessoa que deusa, né? Por conta desse divórcio que aconteceu, por conta de toda essa história que a gente contou. O sagrado feminino que eu trabalho, Jai, é um sagrado feminino que busca incluir. Para mim, se não tiver acesso para quem é pobre, se não tiver acesso para quem não tem condições, para quem
é periférico, pra mim não interessa. E sagrado feminino, que é um sagrado feminino gourmetizado, em que você vai pagar 5 mil reais em um final de semana, isso pra mim não me interessa. Eu acho que o sagrado feminino, até por eu ser bruxa, ele é um sagrado feminino que tem que ser inclusivo, tem que incluir as pessoas, não excluir. Então, pra mim, é o resgate da mulher, enquanto pessoa de direito, enquanto pessoa de saberes, enquanto referência, porque a gente vive ainda nessa sociedade em que a admiração do homem tá para um homem, né? Normalmente você fala assim, que cantoras que você não ouve, né? Fala uma figura de destaque político, você não vê, né? E aí existe toda uma admiração do homem para o homem, no geral, né? Claro que ainda bem que existem exceções, mas no geral, do que domina a cena é de homem para homem, e a mulher ela fica sempre numa situação, numa posição subalterna, de meio que figuração ali, ou, você tem um papel muito importante, viu? Que é o seu papel de ser mãe, de pavimentar a estrada para o homem brilhar, sabe? É muito incutido isso, né? E aí a gente cresce tendo como mitos a ser escolhida, fomentando discórdia entre mulheres, então assim, o cara tem que me escolher, eu tenho que ser a mais bonita, então o meu sagrado feminino é um sagrado que busca desvincular essas questões, trabalhar com as violências que a gente sofre, poder partilhar, ser um lugar seguro para essas mulheres poderem partilhar e ter essa visão enquanto um ser político. Né? Por isso que um sagrado feminino ele é bem-vindo para homens, mulheres, para não binários, para todo mundo. Não é só para mulheres, né? Isso é muito importante. Então você trabalha no seu sagrado feminino, quando você faz um círculo, homens também podem participar. Dependendo da situação, sim. Vamos supor que eu vou te falar de um tema ligado à menstruação. Não tem muito porquê, porque a não ser que, sim, a não ser que ele queira entender esse processo e tal, aí tudo bem, né, nesse sentido. Então, alguns temas, eles são mais voltados mesmo para o nosso universo, que é o que interessa, né? Um encontro sombrio com a maternidade, porque se romantiza muito a maternidade, mas a maternidade, ela pode ser extremamente sombria e solitária. É mais mulheres que desejam ser mães ou que são mães que vão gostar, né, desse tema. Eu tenho uma formação que é só para mulheres que querem trabalhar com mulheres como terapeutas, nessa pegada. Né? Tem que ser nessa pegada. E aí são para mulheres. Mas o sagrado feminino ele tem que ser inclusivo. Se ele não for inclusivo, a gente vai ficar falando para convertidos também, né? Verdade. Até porque, assim, não vai trazer a consciência pro homem que tá... Porque, assim, você falando, me lembrei muito da minha criação, né? Do meu pai, da minha irmã, né, dos meus irmãos. E como que é o tratamento com o homem? O homem pode sair de casa, arrumar emprego cedo, arrumar várias mulheres, tá maravilhoso. Vai a minha irmã ficar com 2 caras, entendeu? Vestir a roupa que ela quer. Que horrível, o homem pode vestir, respeito, sair sem camisa, bermudinha curta. Vai a mulher sair de sainha curtinha. Exatamente isso. E toda a agressividade, né, desse patriarcado, né, que também é uma ignorância que foi inserida na criação dele. Então, é uma reprodução dos pais, baseada em todo o contexto que ele vivenciou. Mas o quanto isso ainda está vivo, né, e precisa desse movimento... Eu achei maravilhoso você falar assim, né, de a inclusão de homens no sagrado feminino, porque, é óbvio. É óbvio. Necessário, eu né? converso muito com as meninas do curso, né, que são emparceiradas com homens. Tem meninas que são emparceiradas com meninas, né, mas que são emparceiradas com homens, né. Normalmente, os parceiros dessas meninas, até por elas estarem lá, já são diferenciados, né. Então, eu falo pra elas assim, cara, como que esses homens que não caem, não ficam nesse padrão posto, né, como eles também sofrem, né. Sim. Eles vão se sentir menos homens. Sim. Se eles não fazem o script ali posto. Então, isso é muito importante, sim. Eles não se encaixam no padrão de homem que a sociedade criou. Né? E é interessante você falar isso também, porque a energia feminina e masculina tá dentro do ser. Perfeito. Né? Não é... Energia feminina não é só a mulher que tem. Né? Exatamente. O homem também tem. Assim como a mulher tem o masculino, né? O yin e o yang. É muito interessante isso. E você também comentou... acho que dá tempo, né, da gente comentar um pouquinho sobre a questão do Deus e da deusa. Como que funciona essa visão que você tem do Deus e da deusa? Tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? É o sagrado feminino, a deusa, e o sagrado masculino, o Deus. Exatamente.
a gente vai ter essa polaridade no nosso plano aqui tridimensional como a polaridade que é a criadora da vida, né? Certo. Então, quando a gente fala de gênero, vem de Gênesis, que é criação. Uhum. Então, para nascer crianças, você precisa de genes femininos e masculinos, que a gente chama assim, certo? Uhum. Beleza. Isso no plano biológico, ok? Ok. Mas no plano biológico. Quando a gente fala de energia, quando a gente fala de outras camadas do ser, se expande isso. Então, quando a gente fala de Yin Yang, Anima e Animus, Shakti Shiva, Deus e Deus, a gente tá falando disso. Não necessariamente de um homem e de uma mulher, cisgênero, né? Ou heterossexual. Nós estamos falando dessa energia. Como lá no Tao, né? O peixinho preto tem a bolinha branca, que significa que tem energia do peixinho branco, que tem a bolinha preta. Então, um tá contido no outro. Sim. O princípio da polaridade, né? Dentro das filosofias herméticas, que é da polaridade do gênero que diz, tudo tem 2 gêneros. Então, eu tenho 2 gêneros. Tanto que até em planos biológicos, para esta massa de carbono ser densificada, precisa de papai e mamãe para essa massa. Então, se isso é uma manifestação física e superficial de uma realidade mais sutil, então, numa realidade mais sutil, todos nós temos tudo isso. Né? Então, é assim que Deus e Deus é visto. Então, não é Deus precisa ser um homem hétero para... Né? Não tem nada a ver com isso. Mas são esses princípios criadores que estão contidos em nós. Por isso que uma pessoa sozinha, ela pode fazer esse trabalho com Deus e Deus, a Shakti Shiva, Anima, Animus, porque tem tudo dentro da gente. Sensacional. Maravilhoso, perfeito, incrível, Maravilhoso. surreal. Que lindo, nossa. Torna Que a aula, repetir. aula. Torna a repetir. Conhecimento é poder, né? Não permita ficar no preconceito, porque o preconceito é a falta do conhecimento, né? Então, para a gente vencer o preconceito, qualquer um que seja, a gente precisa do conhecimento. Por isso que saiu essa carta, tudo a ver a Perfeito. Né? E a Lu é dirigente do Instituto Mãe Isso, Terra, vamos né? falar sobre Que esse fica aqui em Taubaté, em espaço Quiririm. Como que maravilhoso. funciona os trabalhos lá Vamos no falar do Instituto? Bom, nossa escola é um centro de desenvolvimento humano, então lá a gente tem diversos cursos que são pagos e também cursos gratuitos, que a gente tem essa pegada, sabe, de inclusão. Então, nós temos formações, a gente está com inscrições abertas para a nossa formação de terapias holísticas e naturopatia, que começa em janeiro de 2025, né? Estamos gravando agora no finalzinho de 2024. Então, nós temos diversos cursos online, cursos presenciais. Basta entrar em contato com a gente, conversar com a gente, que a gente está super aberto aí. Qual é o contato? @instituto.mãeterra. Ou @luaserena77, que a gente é numerólogo, né? Então, Ah, sim, com certeza. E para quem ficou, né, até o final desse programa, tá ansioso para saber qual que é a dica especial para quem assistiu essa entrevista, sentiu um chamado no coração, eu quero trilhar esse caminho da bruxaria, eu quero viver isso, quero ter esse estilo de vida, se é que eu posso dizer estilo de vida, essa filosofia de vida. Qual é o primeiro passo que você daria? Algum livro para estudar? Qual é o primeiro passinho? primeiro passo é, você é estranho mesmo e tá tudo bem, Tudo certo, tá? viu? Isso aí é o primeiro passo. Segundo, como diria o Itebilu, busque conhecimento, não é? Já diria o Itebilu e o nosso hierofante, busque Sim. conhecimento. Tem alguns livros que eu acho importante a gente trazer. Tem um que chama-se Paganismo, uma introdução à religião centrada na Terra. Vai ajudar muito vocês a entenderem esse processo de paganismo e tal. Bruxa Solitária, do Scott Cunningham. É um livro muito fácil de você achar. Isso eu já ouvi falar. E ele é bem facinho, pra quem eu não sei nada. Esse livro é legal. E tem o livro completo de bruxaria do Buckland, que tem uma nova edição, inclusive pela editora Pensamento. É um livro bem legal, tem muita informação. E um pouquinho melhor, depois de você ler esses 3, é o Bíblia das Bruxas, do casal Farrar, que também é bem interessante, vai te trazer bastante conhecimento. E aí, com base naquilo, começa a fazer seus rituais. Eu diria, comece pela roda do ano. O que é roda do ano, fica para uma outra bate-papo pra gente falar. Isso, e aproveitando para agradecer você imensamente por estar aqui, por estar compartilhando tanto conhecimento importantíssimo, né? Revelador para todos nós. Eu que agradeço. Gratidão, viu? E sempre que você quiser voltar, né, Jaya? Portas Tudo vai estar de abertas. portas abertas. É sempre um prazer receber você aqui. Muito obrigada, eu Seja que sempre agradeço. bem-vinda. Obrigada. Viu? E gratidão também, né, à Rádio Ativa Vale, que continua apoiando esse projeto do MacTube, porque o MacTube, ele vem para trazer conhecimento, expansão da consciência para você. Ele é uma ponte que liga você à ascensão, através de conhecimentos, dicas. Então, se você quer ter mais qualidade de vida, acompanhe o programa MacTube. É um compromisso, né, que a gente firmou aqui toda segunda-feira para levar conhecimento poderoso para você.
para transformar a sua realidade. Falando de saúde, bem-estar, Tudo, terapias espiritualidade, holísticas, terapias, bruxaria, autoconhecimento, tarô, cultura, enfim, tudo que for te religião. ajudar. E, inclusive, no nosso próximo programa, né, a gente vai trazer um cara fantástico que se chama Narada Muni. Ele vai falar sobre a cultura Vaishnava aqui no programa, que é a cultura Hare Krishna, né? Vai ensinar, mostrar um pouquinho desse caminho do yoga, como o yoga pode modificar nossas vidas através de práticas, né? De presença, respiração, asanas, que são posturas que é feita pelo nosso próprio corpo. Sensacional. Então anota aí, segunda-feira a gente espera você. E se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente no nosso WhatsApp, vai estar passando aí na tela. Manda que tema que você gostaria de assistir aqui no MacTube, que a gente vai buscar o conhecimento, vai trazer um especialista aqui para dividir todas essas dicas com você. Gratidão por você estar aqui, gratidão, como eu disse, à Rádio Ativa Vale por ter proporcionado esse espaço aqui pra gente. Gratidão à espiritualidade que promoveu esse encontro, que, né, permitiu que tudo isso esteja acontecendo. Gratidão e até a próxima. Até a próxima. Gratidão, gratidão, Lua.